Olá, Hosana, ó tu que habita nas maiores alturas, vem socorrer-nos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O tema da mensagem: o medo que nos afasta de Deus e nos conduz para as armadilhas. As pessoas que vivem com medo tornam-se refém do próprio medo e caem em armadilhas diversas e deixam de viver a própria vida por causa do medo. Medo, ato ou efeito de temer, ou seja, temor, medo, receio, pavor, terror de algo. Jó, capítulo 3, 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sossegado, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A Bíblia não diz qual era o medo, o temor de Jó, mas provavelmente havia medo, temores de ficar sem a presença e a graça de Deus, ou que a sua família pudesse cair em desgraça, descrédito. Jó, humanamente falando, era um homem perfeito, era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus sonda a mente e o coração. Jó provavelmente temia a desgraça, ou que o infortúnio viesse sobre a sua vida ou a sua família. Ele se tornou refém do próprio medo. O medo aprisiona as pessoas. O medo impede que as pessoas vivem as suas vidas, porque constantemente o medo está rondando. É como estar debaixo de uma prisão. E isso levou Jó para o deserto, para que ele aprendesse a confiar tão somente no Senhor, porque a Bíblia no Antigo e no Novo diz que o justo viverá da fé. Provérbios capítulo 10, versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus lhe cumprirá. O ímpio, ele tem medo, ele tem receio, ele tem temores, e a Bíblia diz que todos esses medos, temores, na certa virá sobre ele, mas que o desejo do justo Deus lhe cumprirá. Não tem como o justo que foi justificado e anda no caminho da justiça andar com medos e temores, porque este vai na contramão da fé. E o justo tem que aprender a confiar em Deus. Salmo 112, versículo 7 e 8. Não temerá mais os maus rumores. O seu coração está firme, confiado ou confiando no Senhor. Isto fala de fé. Vem maus rumores, ele não vai temer, porque ele está enraizado na palavra de Deus. Ele confia na palavra, confia que Deus é justo
e Deus sabe livrar os seus. Por isso ele está confiante. Fala de fé alicerçado na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de medo, de covardia, de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza, qualidade dos fortes. Por isso a Bíblia diz: posso todas as coisas daquele que nos fortalece. Esse espírito de medo, de covardia, de bizonhice, isso não é o espírito que Deus deu. Deus nos deu o espírito de fortaleza, ou seja, capacidade de ser forte, espírito de amor e de moderação. Esse foi o espírito que Deus nos deu. O que passa disso não provém dele. 1 João 4,18. No amor não há temor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, todo temor, pois o temor traz consigo o tormento, a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, Deus nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. E no amor não há medo. Lembre-se que Deus é amor e Ele está aperfeiçoando você no amor, para um dia ser arrebatado e ir morar com Ele. E se Deus é amor, está aperfeiçoando você no amor não há medo, não há espaço para temor, para medo, para bizonhice, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo tem como consequência a pena, e Deus não quer isso, que nós tenhamos esse medo, esse tormento. O amor, ele nos aperfeiçoa. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. No livro de Judas, versículo 1, 3 coisas ditas da igreja, ou seja, é da igreja, faz parte da igreja. Primeiro, aos chamados, ou seja, aos escolhidos, aos vocacionados. Lembra-se, você não caiu de paraquedas. A tua história, a nossa história já foi escrita. E nossa vida nosso nome está escrito no livro da vida. Então Judas está falando 3 coisas concernente à igreja, aos chamados, ou seja, escolhidos, vocacionados. Segundo, por isso nós somos queridos. E se nós somos queridos, nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, nós somos conservados, ou seja, protegidos, guardados. Judas está falando 3 coisas concernentes à igreja. Agora ele vai falar 3 coisas que o Espírito Santo deseja para a igreja. Primeiro, a misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicado. O Espírito de Deus que habita em nós, nos aperfeiçoando no amor, Ele quer multiplicar a misericórdia, para que venhamos ter compaixão alheia. Ele quer acrescentar a paz, para que vivemos em paz. A paz faz parte do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Por isso precisamos deixar o Espírito desenvolver em nós o fruto do Espírito. E lá, como a parte está
a paz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o Espírito Santo, ele quer multiplicar a misericórdia ou a compaixão, a paz e o amor vos sejam multiplicados, para que possamos ser perfeitos diante dele. Saiba que Deus ama muito a sua igreja, por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como está a tua vida? Você tem medo? Tem temores? Tem receio? Olha o exemplo do patriarca Jó, homem sincero, temente a Deus, reto, se desviava do mal, cheio de virtudes, mas também no seu interior havia temores, havia medos, havia pavor, havia receio, e esses medos, receio de Jó, fazia com que ele vivia numa prisão, não podia ser livre diante do seu Senhor. Por isso, o Espírito Santo quer te libertar de todos os medos, de todos os traumas, de todas as experiências amargas que você teve na infância, de toda a falta de perdão, a falta de amor. Lembre-se, Deus é amor, está aperfeiçoando a sua noiva, a sua igreja no amor, para que possamos estar preparados para um dia ir morar com Ele. Sem amor, não tem como ir morar no céu, porque Deus é amor. Por isso, entrega os teus temores, os teus medos, lança fora, porque se você não lançar fora, isso vai ser uma armadilha. Você vai continuar debaixo de prisões, e essas prisões vão te levar para armadilhas. Um belo momento, um belo dia, esses temores e medos, você vai estar dentro deles, e vai ser terrível. Por isso, como Jó passou por aqueles quase 9 meses, para poder aprender a confiar no Senhor. E depois desse processo, lá em 42:5, Jó 42:5, ele vai afirmar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Agora ele viu o poder de Deus. Agora ele teve experiências pessoais com Deus, íntimas com Deus. E agora ele confia plenamente em Deus. Por isso, antes que os medos aconteçam na tua vida, lança fora todo o medo, e tu vai ser feliz eternamente com Deus e toda a sua família. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, Pai. Tu és o grande arquiteto, Criador de todo este grande universo, ó Pai. A tua palavra diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, ó Pai. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite, ó Pai, sem ouvir a sua voz, Senhor. Ó Deus querido, quão grande e tremendo és tu, meu Pai, que possamos aprender com a tua palavra, Pai, que não podemos viver com medos e temores e receios, ó Pai, vivendo debaixo de prisão, meu Pai, porque Jesus derramou seu sangue, nos salvou, nos libertou de todo mal, de todo pavor, de todo pecado, para que agora possamos viver, Pai, em liberdade, Senhor, em abundância, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja, que o Senhor possa fazer cura interior, Pai, libertação, meu Pai. Quantos vivem traumatizados, meu Pai, por problemas, experiências ruins do passado, e não conseguem esquecer, muito menos perdoar, meu Pai. Quantos têm um coração malvado, um coração rixoso e iracundo, ó Pai, que não consegue perdoar o seu próximo, estão debaixo de prisão do ódio, meu Pai, do rancor, e não estão na tua presença, estão na tua casa, mas não estão na tua presença, Pai.
Por isso eu te peço, Senhor, liberta a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em nome de Jesus, amém.